Olá, estamos recebendo hoje aqui na TV Cruzeiro o Alexsandro Alves Martins, que é gerente de produção da Votorantim Energia. Alexsandro, muito obrigada pela sua presença. Gostaria de agradecer você ter vindo aqui para esse bate-papo com a gente. Obrigado, Ana Cláudia. Eu que agradeço em nome da Votorantim Energia para esse bate-papo aqui de hoje. Legal. Então, Alexsandro, eu queria que você falasse um pouco dessa questão das represas aí da Votorantim Energia, né? Tanto para Itupararanga quanto essa represa de Cubatão, que aí houve, parece que uma reunião com o Ministério Público, uma questão sobre possibilidade de algum problema com essa represa. Enfim, então eu queria que você explicasse para a gente essas questões. Tudo bem. Só para início, né, a barragem, né, a represa de Cubatão, ela não é uma represa da Votorantim Energia, né, então eu não posso responder sobre ela. Agora, a represa de Itupararanga, né, que é uma represa operada pela Votorantim Energia, eu posso trazer aqui todas as informações. O que é interessante a gente passar para a população, em geral, é que a represa de Itupararanga, ela é uma represa que ela tem várias finalidades, né? Dentre elas um amortecimento das cheias, né? Que dá uma segurança adicional à população de Sorocaba e região. É interessante a gente entender, né, que uma barragem, um reservatório, é como se fosse um grande pulmão, né? Onde ele pode operar cheio, né, cheio de água, ou operar com a capacidade menor de água. E é interessante que ele opere sempre com uma folga, né, que ele tenha uma capacidade, que a gente chama volume de espera. Para que isso? Para o período de chuvas, o período onde a gente tem uma incidência muito grande de chuvas, ela consiga absorver essa água, né, evitando que esse grande volume de água ocasionados pelas chuvas cheguem nas regiões habitadas, né, e que não aconteça enchentes, não aconteça alagamentos e não aconteça nenhum problema para a comunidade em geral. Então, sim, dados importantes do reservatório, né? Ele é um reservatório que tem a capacidade de 302 milhões de metros cúbicos de água, é muita água, e ele atende também, ele tem como finalidade também o abastecimento humano, então ele atende aproximadamente 80% da população de Sorocaba. E hoje ele está em 59,61% do seu volume útil, ou seja, ele tem capacidade de esperar essas chuvas que historicamente chegam agora em março. A gente está passando pelo período chuvoso. Março, a perspectiva é que seja um mês bem chuvoso também. Então, o volume útil dessa barragem o volume de espera que a gente chama é suficiente para absorver essa perspectiva que a gente tem de chuvas agora em março. Legal. Alexsandro, só para esclarecer melhor, então, essa represa de Cubatão não tem nenhuma relação com a Votorantim Energia ou outra empresa do grupo Votorantim? Nem fica na área pertencente à empresa? Vamos lá, o grupo Votorantim ele tem várias empresas, né? Aqui eu respondo pela Votorantim Energia. Tem outras empresas como a Cimentos, a CBA, entre outras. No caso da represa de Cubatão, ela é uma represa da Votorantim Cimentos. Então, nós não sabemos, né, nós não temos o conhecimento de como é gerida essa barragem. No entanto, se tiver alguma necessidade, nossa assessoria de imprensa pode acessar a assessoria de imprensa da Votorantim Cimentos para vocês terem a informação necessária. Legal. Vamos falar então sobre essa questão de segurança, né? Porque a gente viu aí nos últimos anos, alguns episódios com barragens, sobretudo em Minas Gerais, e isso causa uma certa apreensão na população. E aqui a gente tem a represa de Itupararanga, mas enfim, a gente sabe que não existe nenhuma situação, né? De perigo, de qualquer possibilidade nesse momento, pelo menos, né? Então eu queria que você falasse também dessa questão do trabalho de segurança que é feito. Ótimo. E as condições atuais da represa de Itupararanga. Excelente. Bom, vamos lá. Acho que a primeira coisa para a gente entender a questão de segurança de barragens é diferenciar uma barragem com destino para rejeitos, né? E uma barragem com a finalidade de reservatório de água e geração de energia. São barragens diferentes, a concepção delas são diferentes. No caso de Itupararanga, é uma barragem para acumulação de água,
né, abastecimento humano e também a geração de energia. E olhando assim para o lado da segurança de barragem, uma barragem desse tipo, ela tem vários procedimentos de segurança para garantir com que ela opere de forma segura. Então, do ponto de vista estrutural, né, a gente tem inspeções visuais frequentemente realizadas por especialistas, tanto especialistas da Votorantim Energia, quanto especialistas contratados, e também ela é fiscalizada pelo órgão regulamentador. Então, é um processo, né, ali extremamente maduro, onde olha a fundo a questão de segurança de barragem. Então, tem inspeções visuais e também tem leituras de instrumento. Uma barragem desse tipo, ela é paramentada de vários sensores, vários instrumentos no qual indicam ali qual que é o comportamento dessa barragem, né? Então, eu posso garantir hoje para você que o reservatório de Tupararanga, a barragem de Tupararanga, opera numa condição normal do ponto de vista de segurança estrutural. Então, vamos lá, a gente fala de segurança estrutural da barragem e a gente fala do amortecimento de cheias. Uma barragem ela é feita para acumular água e para que essa água volte para o rio de uma forma controlada. Então, hoje, eu estou com 59,61% de capacidade, né, de volume dessa barragem. Se caso ela atingir os 100%, essa água passa, né, pela soleira. Ela é um reservatório, uma barragem de soleira livre, ela não tem comporta, como a gente vê na maioria das usinas, onde a comporta ela é manobrada para que essa água extravase, né? Então ela é uma barragem de comporta livre, onde atingido um determinado nível da água, ela naturalmente passa pela barragem, mas ela passa de forma controlada, ela não vai um volume muito grande num pequeno espaço de tempo. Ela vai de uma forma controlada, amenizando qualquer possibilidade de alagamento para frente da usina, que a gente chama jusante da usina. Então, são duas questões. Entendi. Acho que uma outra coisa legal que seria importante abordar, a barragem ela já é bastante antiga, né? Não me recordo agora, mas talvez você saiba quantos anos já tem. Ao longo de todos esses anos, ela passou por transformações? Como que foi esse processo? Não, a barragem tem um pouco mais de 100 anos. Né? Eu lembrava que era bastante Não, anos. É uma barragem antiga, porém ela foi concebida já com todas essas instrumentações, no qual toda a equipe da Votorantim Energia, com mais equipes especialistas de empresas terceiras, né, especializadas nesse tipo de leitura, né, e de controle, fazem todas essas leituras e todas essas inspeções, no qual a gente certifica a capacidade, né, e o nível de segurança adequado dessa barragem. Então, por mais que ela é centenária, mas ela ainda está em condições normais de operação. Então, a população da região de Sorocaba não tem o que se preocupar com relação à estrutura da barragem. E em questão os acidentes que ocorreram, né, principalmente lá em Minas Gerais, depois daqueles episódios, houve também, acho que foi até inclusive divulgado na imprensa, inclusive aqui no Cruzeiro do Sul, planos, né, de emergência, caso fosse necessário, né? Então, esses protocolos são revistos também constantemente, ali com a população mais próxima, foi repassado todas essas informações? Não, boa pergunta, Ana Cláudia. A gente tem a obrigação de montar os planos de ação emergenciais, que são os PAIs, né? E esses planos de ação, eles são enviados, né, comunicados para todas as defesas civis dos municípios impactados. Então, no caso aqui da região de Sorocaba, a Votorantim Energia entregou o PAI para Sorocaba, Votorantim, Alumínio, Porto Feliz, Iperó, Boituva, Serquilho, Tatuí. Além disso, entregamos para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar do Estado de São Paulo e para a Defesa Civil Estadual também. Então, todas as defesas civis e todos os municípios têm conhecimento desse PAI.
Agora, a gente tem o PAI, que é um plano de ação emergencial no caso de uma emergência, né? Quais as ações que devem ser feitas, e cada município tem por responsabilidade, tem por obrigação fazer o seu plano de contingência, que é o PLAN-CON. E esse plano de contingência, lembrando aqui que ele não é só no caso de uma emergência em uma barragem, ele vai para diversas situações no qual o município possa estar em condição de alerta ou de emergência. Então, do ponto de vista de barragens, né, que o empreendedor é a Votorantim Energia, nós entregamos os PAIs para todas essas entidades. Legal. E falando sobre essa questão um pouco do meio ambiente, não sei se está dentro da sua área de atuação ou não, se você puder falar alguma coisa nesse sentido. Nós já fizemos também várias matérias falando sobre a questão do meio ambiente, que envolve também a sustentabilidade, né, da represa de Itupararanga. Para a Votorantim Energia, isso também é uma preocupação, essa questão da degradação do meio ambiente em volta, isso pode prejudicar a questão principalmente da água, né? Sem dúvida que o meio ambiente é um ponto muito forte, é uma preocupação na Votorantim Energia e no grupo Votorantim como um todo. Do ponto de vista de qualidade da água, vale lembrar aqui que a Votorantim Energia ela usa essa água para geração de energia. Então, vamos lá, a água que entra, ela sai. Não tem nenhum tratamento nessa água, não tem nenhuma, não se coloca nada no reservatório, nenhum elemento, nada que possa alterar a qualidade dessa água. E periodicamente também a Votorantim Energia faz análise, né, análise dessa água, da qualidade dessa água, que todos os estudos apontam que elas estão em condições normais. Mas em relação, por exemplo, assim, depredação da vegetação, da mata nativa, ocupações das áreas em volta, isso traz alguma preocupação? Não, traz preocupação, né? As áreas que são, né, de propriedade do Grupo Votorantim, elas são preservadas, elas são cuidadas, e no caso de alguma invasão, alguma depredação, alguma coisa, né, sendo de conhecimento do Votorantim Energia, ela comunica aos órgãos competentes para as ações devidas. Legal. E outra questão, Alexandro, é que a gente vê bastante aqui no verão, né? É que agora o verão está um pouco chuvoso, não está tendo muito calor, né? Mas o pessoal, Sorocaba e as cidades vizinhas costuma aproveitar ali a área da represa, tem algumas cachoeiras também, algumas até com acessos proibidos, né? Isso. Que acaba, inclusive, ocorrendo afogamentos e mortes, né? Isso é uma preocupação também para a Votorantim Energia? É uma preocupação muito grande com relação à utilização dessas cachoeiras. A gente tem a Cachoeira Paradise, que está dentro da área privada, é uma área da Votorantim, e é uma cachoeira, é uma área extremamente perigosa, porque ela pode, em curto espaço de tempo, aumentar o volume de água dessa cachoeira e não há tempo hábil para sequer fugir dali. Então a gente divulga a gente divulgou no Plano Verão, foi lançado recentemente aqui em Sorocaba, a gente pede o apoio da imprensa também, e é muito bom você trazer esse tema para a gente, que a gente tem a oportunidade de passar isso para a população e reforçar realmente essa questão de que é proibido realmente utilizar essa cachoeira, né, com risco ali realmente de ter um afogamento, risco ali eminente de morte no caso de um volume de um crescimento desse volume de água ali nessa cachoeira. E esse volume de água, esse crescimento é por uma operação na barragem ou é algo natural, uma tromba d'água, por exemplo? Ou pode ser as duas situações? Pode ser as duas situações. Pode ser uma tromba d'água, né, uma chuva muito forte, principalmente no verão, que tem essas chuvas de verões muito fortes. E tem uma questão operativa também, que é a própria usina, se eu tiver uma rejeição de carga, alguma coisa operacional na usina, toda aquela água que está passando pela máquina, né, gerando energia, ela para de passar pela máquina e ela vai para outro caminho, que o caminho acaba chegando nessa cachoeira. Entendi. Então, só para a gente reforçar a questão da represa então, de Itupararanga, a Votorantim Energia aqui na região só tem a represa de Itupararanga? Sim, vamos lá, falando de Cubatão, a Votorantim Energia não tem responsabilidade, nessa barragem. Aqui a gente tem a de Itupararanga. Tá. E essa questão da represa de Itupararanga, então, as pessoas têm ligado, perguntado alguma questão sobre a questão de possíveis acidentes com a barragem, isso então não existe nenhum fundamento nesse sentido? A gente vê realmente uma preocupação da população no quesito segurança de barragem e controle de cheias. Por ter sendo um verão bem chuvoso, tudo, a gente vê essa preocupação. E eu posso garantir aqui para você e para seus
para seus leitores que não tem nenhuma condição ali de risco de operação da barragem. Tanto estrutural, ela encontra-se num nível normal de operação, quanto com relação ali ao amortecimento de cheias. Vale lembrar que ela está abaixo de 60% da sua capacidade hoje, e é normal que ele fique nesse nível, tá? Uma barragem ela não deve operar perto do seu limite de operação, porque qualquer chuva, qualquer cheia que aconteça, rapidamente ela verteria essa água e sem controle nenhum. Então ela está numa condição normal de operação, esse 60% tá na média histórica, né? Então é normal essa operação e isso não traz nenhum risco para a comunidade. Ah, legal. Importante esclarecer, então. Só para a gente finalizar, então, claro. Alexandro, essa questão, por exemplo, da estiagem. Agora, recentemente, a gente teve um período de estiagem, né, que afetou vários mananciais aqui de Sorocaba. Na represa, talvez, acho que não afetou tanto. Não. Mas essa questão da estiagem também preocupa a Votorantim Energia? Interfere na capacidade de produção da energia elétrica? Vamos lá. A estiagem é um fator importante no controle na gestão dos reservatórios e também na geração de energia, né? A Votorantim Energia ela tem um centro de operação da geração que funciona ali na usina de Tupararanga, onde ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esse centro de operação ele faz toda a gestão dos reservatórios, né, das usinas e gestão da geração de energia, onde ele consegue controlar e extrair o máximo ali possível de geração. E considerando sempre também a questão de segurança operativa e de segurança dos reservatórios. Legal. Acho só interessante falar, que acho que as pessoas vão ter curiosidade, essa energia gerada pela represa de Tupararanga, ela vai para onde e quanto por ano produz de energia? Você tem isso é muito interessante. Não, eu tenho dado. Anualmente, assim, ela gera uma média de 150 mil megawatts-hora. Agora, trazendo isso em números, né, mais entendíveis, isso é uma capacidade de atendimento a uma cidade de 1 milhão de habitantes. Nossa, é bastante. É então. bastante, é bastante. E vai para onde toda essa energia? Essa energia, ela, no caso de Tupararanga, é uma energia que entra direto na fábrica da CBA, né, que é do Grupo Votorantim. Para o Grupo Votorantim mesmo. Isso. Tá certo, legal. Bom, eu queria agradecer muito a sua visita aqui, Alexandro, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Se tiver mais alguma coisa que você quiser pontuar, esclarecer para os nossos leitores, fique à vontade. Não, só queria agradecer a você, Ana Cláudia, agradecer ao Jornal Cruzeiro do Sul, e a Votorantim Energia fica, né, e permanece à disposição no que for necessário aqui para esclarecimentos e qualquer informação para vocês. Tá certo, muito obrigada, então. Eu que agradeço, obrigado.